Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, se cuidando, seus familiares também. E mais uma vez, desejando tudo de bom para todos nós. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e vamos continuar os nossos estudos online. Hoje vamos falar sobre termoquímica. Antes da gente entrar no conceito dessa matéria, nós vamos falar então sobre essa imagem, né? Vamos pensar um pouquinho sobre ela, em que a gente tem a combustão de um palito de fósforo. E aí, como um trabalho inicial desse conteúdo, eu vou estar disponibilizando para vocês um link sobre um experimento envolvendo a queima ou combustão do fósforo e vocês vão me explicar o que vocês entenderam sobre essa reação termoquímica. Então, vamos então ao conceito da nossa disciplina, em que a gente tem termoquímica. Termo significa temperatura e química é a nossa disciplina em estudo. Isso por quê? Porque no nosso dia a dia a gente tem várias reações químicas e que podem ocorrer a liberação ou absorção de calor. E esse fenômeno, então, é estudado pela termoquímica. Inicialmente, nós temos à nossa esquerda do vídeo a reação de queima ou combustão de um pedaço de papel. E essa reação química, então, ela vai ocorrer com liberação de calor. Já no caso do cozimento de um alimento, é um exemplo em que a reação ocorre com absorção de calor. Nós temos, então, uma fórmula para a gente quantificar a quantidade de calor envolvida no processo, de reação química, em que nós temos a entalpia, que é representada por variação de entalpia ΔH, que é calculado pela diferença de energia, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Para representar as entalpias e a quantidade de calor, nós temos as unidades envolvidas como caloria, Joule, quilocaloria, quilojoules, e é bem simples a gente lembrar de situações do dia a dia em que a gente fala sobre consumo de caloria, sobre queimar caloria, sobre o quanto eu preciso trabalhar, de exercício físico para queimar determinada quantidade de caloria que está envolvido com a quantidade de calor que eu preciso para a queima ou metabolização de um determinado alimento ou de uma determinada condição física que eu preciso desenvolver mais saudável de acordo com o que cada um deseja, ok? Vamos falar agora sobre os processos exotérmicos e processos endotérmicos. O calor, então, trocado nesse sistema em que ocorre a reação química, classifica, então, as reações como exotérmicas e endotérmicas. Os processos que ocorrem com liberação de calor para o ambiente são denominados exotérmicos, bem simples da gente lembrar exterior e externo, que é o prefixo exo, exotérmico, em que eu estou liberando calor. E os processos que absorvem calor são chamados de endotérmico. O prefixo endo significa dentro, como uma endoscopia, por exemplo. Então, eu acabo absorvendo calor para que a reação ocorra. Vamos começar, então, falando sobre os processos exotérmicos. Os processos exotérmicos são aqueles que liberam calor para o ambiente e eu tenho a representação da reação química da seguinte maneira: reagentes formando produtos mais calor. Como exemplo, 2H2 gasoso mais O2 gasoso formando 2H2O líquido mais 572 kJ. Esse valor é um valor tabelado, ninguém tem que ficar imaginando qual vai ser a quantidade de calor. A gente só precisa entender o posicionamento desse calor ao longo da reação química, que nesse caso se encontra no produto, representando então uma reação exotérmica. Além disso, eu posso calcular então através do ΔH e o sinal do mesmo, em que ΔH, que é a variação de entalpia, é igual a entalpia do produto menos reagente, e com isso o ΔH fica menor do que zero, ou seja, assume um valor negativo. Então, como exemplo da mesma reação química, agora eu tenho a representação do calor como ΔH igual a menos 572 kJ. E além disso, nós temos, por fim, a representação gráfica desse processo, que a gente tem como imagem a reação de queima ou combustão, sendo sempre uma reação exotérmica. Então, na representação gráfica desse sistema, nós temos então, na nossa ordenada horizontal, nós temos o caminho da reação, que é sempre do reagente para o produto, em que eu tenho o reagente representado pelo patamar A e o produto representado pelo patamar B. Nesse caso do reagente, ele está num valor de entalpia acima do valor do produto, que está na nossa ordenada vertical.
O HR é entalpia do reagente, HP entalpia do produto. E a nossa seta, que é o nosso vetor em vermelho, representa a variação de entalpia, sempre saindo do reagente e chegando no produto. Então é uma seta que vai de cima para baixo. E com isso a gente representa o sinal de ΔH negativo desse processo exotérmico. Essa é a representação gráfica de uma reação exotérmica, ok? Vamos lá, agora vamos seguir para falar agora sobre os processos endotérmicos. Nesses processos endotérmicos ocorre a absorção de calor do ambiente e nós temos a representação da seguinte forma na reação química: reagente mais o calor formando os produtos. Como exemplo, nós temos o carbonato de cálcio sólido mais o calor, que é 178 kJ, o valor tabelado, formando o óxido de cálcio, que é o CaO sólido, mais o dióxido de carbono, que é o CO2 gasoso. E com isso nós temos então a entalpia dos produtos sendo maior do que a entalpia dos reagentes, e o nosso ΔH, então, ele será maior do que zero, ou seja, positivo. Então, nossa fórmula de ΔH é a entalpia dos produtos menos o reagente, sendo a entalpia dos produtos maior do que o do reagente, o ΔH ele é positivo. Então, a mesma reação química que a gente observou agora, a gente tem a representação através do ΔH, em que nós temos o CaCO3 sólido mais CaO sólido também, formando o CO2 gasoso. E o ΔH é igual a mais 178 kJ. Atenção, porque o sinal ele deve estar aparecendo com o ΔH, mesmo sendo um valor positivo. Então, o sinal de mais, ele tem que aparecer na nossa resposta 178 kJ. A representação gráfica, mais uma vez, o caminho das reações é sempre o nosso reagente indo para o produto, e agora o reagente está num patamar, né, inicial abaixo do produto. E nós temos a entalpia, que está na nossa ordenada vertical, que está sendo representada pela entalpia dos produtos maior do que a entalpia dos reagentes. É só a gente ver um gráfico no sentido de um patamar, né? Primeiro um patamar abaixo e outro patamar crescente em relação ao inicial. E com isso, a nossa variação de entalpia, ela sempre sai do reagente e chega no produto. E o nosso ΔH, então, agora, representado pelo vetor vermelho, ele tem uma forma crescente, né? Saindo do patamar sempre do reagente, chegando no produto, ok? Então, quando que nós vamos encontrar uma reação endotérmica, que é aquela que absorve calor e, além disso, vai provocar uma redução da temperatura do ambiente? Nós temos então, como exemplo, a nossa temperatura corporal. Então, quando a temperatura corporal diminui, nós sentimos mais frios nos pés e nas mãos, porque o sangue então fica concentrado na cabeça, no abdômen, para manter aquecidos os órgãos vitais, como o cérebro, coração, pulmões e rins. E com isso nós temos uma quantidade de sangue na extremidade do corpo que diminui, né, como mãos e pés, e com isso elas se transformam em extremidades e regiões do corpo mais frias. Isso tudo tem a ver com o processo endotérmico, né? Além disso, a sensação instantânea de frio, que a gente tem uma bolsa térmica, por exemplo, uma bolsa de gelo que se encontra em cima do nosso músculo, né? E com isso a sensação instantânea de frio, aquele geladinho que dá quando a gente passa também um remédio à base de gel anti-inflamatório, ou a própria bolsa, né, a bolsa de gelo. Isso tudo tem a ver com reações endotérmicas entre os componentes da bolsa e o ambiente, entre também os medicamentos, né, que está sendo colocado na pele, e o ambiente, que é aquela sensação de gelado, de frescor, tá? Além disso, é bacana vocês pesquisarem também a reação de formação de cal, que é uma reação endotérmica. Então pesquisem aí para vocês como reação endotérmica, reação de formação de cal virgem, ok? Combinado?
vamos então seguir para os nossos tópicos finais da disciplina, ok? Vamos lá? Então, nas nossas considerações finais, nós temos um exemplo muito importante da gente falar sobre processos endotérmicos e exotérmicos. No diagrama de sólido para líquido e vapor, nós temos então, toda vez que eu caminho de sólido para líquido, como na fusão do gelo, né, o gelo derretendo na palma das nossas mãos, que dá aquela sensação de queimação, o vapor d'água, em que eu preciso de uma fonte de calor para que ocorra, então, por exemplo, a ebulição desse vapor d'água, eu tenho sempre processos endotérmicos, processos que absorvem calor. Então, a sensação da mão queimando é a absorção de calor da reação, né, roubando o calor da palma das nossas mãos para que essa fusão, por exemplo, desse gelo aconteça. E por isso que a gente sente toda essa queimação. No sentido inverso, nós temos então, indo do vapor ou gasoso para o sólido, nós temos então o processo exotérmico que libera calor, ok? Então isso é importante porque as mudanças físicas que envolvem, né, esses nomes e essas denominações, elas são dois processos acontecendo no sentido direto, né? A gente tem um processo endotérmico e no sentido inverso, né, da mudança física, nós temos um processo exotérmico, ok? Então, gente, por hoje é só e vamos continuar os nossos estudos através de exercícios que vão ser passados de reforço, né? E as pesquisas que já foram citadas aí sobre a combustão do fósforo e mais uma outra reação química que a gente tem também, que é a formação da cal virgem, ok? Beijos e beijos, até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!